Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando, seja nos portais de áudio ou no nosso querido YouTube. Eu sou Marcelo Veras, esse é o podcast 2030 and Beyond. Já contei aqui no episódio 1, né, mas eu acho que vale a pena contar de novo. Nossos queridos amigos aqui da VidMob, o Paulo, Miguel Caeiro, o Camilo. No ano passado, né, Luiz, nos fizeram uma provocação. Se a gente não queria pegar o tema do nosso relatório 2030 and Beyond e inaugurar aqui um podcast, trazer uns convidados especiais para a gente debater temas neste pós-2030. Né? A gente acredita muito que essa década vai entrar para a história como uma grande virada de página. Então, assim, muitas empresas com os olhos já no pós-2030. Então, aqui estamos nós, numa tarde de segunda-feira, na cidade de São Paulo, na Vila Olímpia, na sede da VidMob, para o nosso segundo episódio. Só lembrando, se você não acompanhou o primeiro, eu sou o entrevistador, né? Aqui nós temos dois feras no assunto, sempre o Luiz Rasquilha trazendo a visão de tendências sobre o tema em questão e um convidado ou uma convidada especial aqui com a gente, né? Então, tema de hoje, recrutamento e seleção. E nada mais, nada menos, né? Não podia ser outra pessoa, a não ser ele, o Ricardo Basaglia, CEO da Page do Brasil, da Michael Page do Brasil, um grande estudioso do tema. Também tem um livro maravilhoso chamado Lugar de Potência, o seu podcast também, Lugar de Potência. O cara produz muito conteúdo já há algum tempo, a gente acompanha essa jornada desde o começo. Ele está aqui como nosso convidado especial. A Page fica aqui no mesmo prédio, então ele teve um trânsito danado de 2 andares de elevador para chegar aqui. E nós estamos aqui gravando o nosso episódio 2. Luiz, boa tarde, boa noite, bom dia para quem está nos assistindo. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está nos assistindo. Prazer estar aqui. E mais ainda um prazer estar com o Ricardo, que faz tempo que não se via, né? Baza, o tempo passa e a gente se vê no mundo digital, nos WhatsApps, mas ao vivo e a cores é uma coisa que começa a ser raro, não é? Então também é algo que a gente vale trazer para a reflexão. Um grande prazer aqui para mais um episódio deste tema. Legal, vamos dar uma lupa para o nosso convidado especial. O Basaglia é daqueles que, faz tempo realmente que a gente não faz, mas é daqueles que dá vontade de botar na agenda assim, de se encontrar pelo menos umas 3, 4 vezes por mês, só para saber o que ele tem de novidade, porque o cara não para. Meu caro, muito obrigado por estar aqui, abrir sua agenda aí, eu sei que foi desafiador para você estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio, tudo bem? Tudo bem, Veras, Rasquilha, que prazer enorme estar aqui com vocês, estar aqui com a audiência de vocês também, um prazer enorme. E já quero começar te corrigindo, você falou que está desde o início da minha produção de conteúdo, na verdade vocês estão muito antes da minha produção de conteúdo. Na época que todos nós éramos offline ainda, o Rasquilha não, o Rasquilha já era uma figura conhecida já de Instagram, internet, assim, mas vocês eu conheço dos primórdios, na época que meu Instagram era de 100 pessoas ali, 2 fotos de família e é muito bom estar com vocês. Muito legal. Nesse momento, quantas pessoas te acompanhando lá? Nesse exato momento, 415 mil pessoas no Instagram. Deus. Se juntar podcast, LinkedIn, são 2 milhões de pessoas alcançadas todo mês. Olha só, que responsa, hein, cara? Que responsa. Que responsa e que delícia receber tanto feedback, porque vai calibrando aí tudo que a gente vai levando para as pessoas. Gente, o Baza foi e isso eu falo com propriedade. Hoje a gente vê todo esse movimento, né, de influenciadores corporativos, enfim. Primeiro, uma resposta, como eu falei, mas uma coragem muito grande, né? Porque, queira ou não queira, cara, você tá num nível de exposição brutal. Quantos mil holofotes. Então, cada vírgula que você coloca ali, cada posicionamento que você coloca, pode gerar um barulho maravilhoso, mas você sempre está no seu território de conforto, sei lá quantos milhares, dezenas, centenas de milhares de pessoas você já entrevistou. Então você está na sua área de conforto ali, mas pisou 1 milímetro fora da linha, a turma cai de pau em cima, né? Esse é o preço da exposição, mas acho que mais exposição você comentou do pioneirismo. Puxa, se eu tivesse ganhado R$10 para cada vez que me perguntassem, Baza, por que isso? Vai virar blogueirinho? Eu acho que eu teria ficado milionário. Mas é muito bom ver agora o impacto, tanta gente, né, mandando mensagem. Acho que isso no final do dia é o que faz valer a pena aí toda a agenda que a gente tem que trabalhar para encaixar, para produzir esse conteúdo. Imagino. Bom, vamos nessa, vamos começar. Gente, já falei, né? Então nosso tema hoje é recrutamento e seleção.
Basaglia tem uma experiência brutal aí de décadas na área e vamos ouvi-lo. Lembrando, nosso radar aqui é 2030 and beyond, então sempre fica, né, esse tom provocativo, uma pitadinha de incerteza, então não é intenção desse podcast, nunca foi, nem da gente na Inova, né, cujo DNA é Futuro Tendência e Inovação, não vai ter ninguém aqui, eu acredito que o Baza também, lacrando nada. Né, talvez, mas enfim, a gente conseguir colocar esse farol ali no ano 2030, sobre esse tema importante, né? O Luiz sempre fala, o CNPJ é a somatória de CPFs, então selecionar as pessoas corretas está cada vez mais desafiador, né? E vamos ver para onde isso vai. Começar sempre, como a gente faz aqui, puxando o cara das tendências para o Luiz nos contar, né? Ali, Luiz, no What's Next, ou em tudo que você tem analisado, discutido, nos projetos de consultoria, nas empresas, tem conduzido vários planejamentos estratégicos e, base um detalhe interessante, não tem uma das mais de 25 aplicações que a gente fez do SBB, que é o Planejamento Estratégico Prospectivo, em nenhuma delas ficou fora da aposta estratégica a questão de cultura e de trabalhar cultura, liderança, enfim. Então, Luiz, do ponto de vista das tendências, como é que você vê o tema recrutamento e seleção 2030 and beyond? Olha, vamos pegar o enquadramento necessário para trazer essa visão e que tem muito a ver com a questão do papel das empresas. Você falou, a gente fala muito do CNPJ, somatório de CPFs, mas tem uma frase que o Baza usa, que ele não sabe, mas eu uso muitas vezes nas minhas palestras, que é o problema de contratar profissional é a pessoa que vem junto. Acho que é uma frase maravilhosa e todo mundo cai na risada e depois reflete exatamente isso. Por quê? O modelo taylorista, em todos eles eu vou falar do modelo taylorista. O modelo taylorista, ele pautou as empresas e os negócios pela competência técnica, pelo saber fazer. A pandemia acelerou uma transformação e eu diria que normalizou uma transformação para um modelo pós-taylorista. Seja lá o que isso significa, vamos ver ao longo dos próximos anos como é que ele se estrutura, mas muito mais do saber pensar. E eu acho que esse começa a ser o primeiro objetivo. O primeiro desafio que é da tendência, como é que a gente vai treinar pessoas para serem mais pensadores e menos executores? Até porque a tecnologia tende a operacionalizar praticamente tudo que nós fomos ensinados a fazer. Temos um cliente nosso na Inova que fala, logo na minha vez é que tudo isso acontece, né? Porque eu não fui formado assim, eu fui formado para a execução. E agora estamos sendo confrontados todo dia com as incertezas, com os contextos e com a necessidade de encontrar outras abordagens, nem melhores nem piores, mas diferentes daquilo que nos trouxe até aqui. Então acho que a primeira grande lente que eu quero colocar na conversa é, sem dúvida, a mudança do escopo de competências. Você, Marcelo, é o cara que tem trazido esse tema no estudo. Então, é uma tendência, sem dúvida, forte de não perder as técnicas, mas dar a mesma importância às comportamentais e às de gestão. Ou seja, o profissional está ali, mas tem uma pessoa que tem dor de cabeça, que dorme bem, que dorme mal, que está feliz, que está infeliz. Então, como o grande eixo vai tocar, sem dúvida, nesse escopo de mais competência comportamental para trazer melhor performance. Uma tendência forte que não tem a ver com as pessoas, não tem a ver com os negócios, é a mudança do modelo de gestão. Modelos de gestão mais colaborativos, modelos de trabalho mais híbridos, mais descentralizados, uma liderança não tão top-down e não tão manda fazer e executa, e muito mais empodera e cobra resultado. Isso obriga, naturalmente, a trazermos uma forte capacidade de lifelong learning, que nós também dizemos muito nos nossos relatórios, a formação constante ao longo da vida, em determinados temas mais técnicos, mais comportamentais, mais longos, mais nanopílulas, mas sem dúvida a gente vai enfrentar nos próximos anos uma realidade totalmente diferente daquela para a qual nós fomos treinados. E essa passa, talvez, até pode ser um paradoxo, em pleno mundo 4.0, 5.0 tecnológico, o paradoxo da maior importância das pessoas. E é muito louco, porque ao longo dos anos nós fomos formando pessoas para serem máquinas, para saber executar. Agora estamos querendo que as máquinas sejam pessoas, humanizar as máquinas. Quando temos que fazer o contrário, né? Pôr as máquinas para executar o que tem que executar e dar às pessoas o espaço da humanização que elas têm de ter. Pode parecer pouco, pode parecer simples, mas acho que é um grande desafio da gestão conseguir fazer essa transição de trazer as pessoas para um território mais humano e deixar a tecnologia um território mais tecnológico. Pode parecer até mais do mesmo, mas acho que esse é o grande desafio e a grande tendência, de facto, dar ao ser humano o espaço de ser humano que durante
100 anos o meu terrorista foi tirando. Acho que isso talvez seja a primeira provocação. Pano de fundo, né? Basa, antes de te passar, o Luiz falando, eu lembrava da pesquisa que a Page conduziu em 2018, 350, se eu não me engano, diretor de RH, onde você mostrou lá um dado, dá vontade de pegar uma caixa de lenço e chorar, que era 91% dos executivos no Brasil sendo contratados por competências técnicas e sendo demitidos por comportamentais, né? Recentemente, dia 2 de maio agora, de 23, o World Economic Forum publicou o Future of Jobs, aquele relatório maravilhoso que eles fazem, se eu não me engano, desde 2015, as top 5 competências para essa década, segundo esse estudo mundial deles: pensamento analítico e crítico, resiliência, aprendizagem ativa, criatividade, enfim, você vê ali também uma forte carga seja de competências comportamentais, como a gente chama, né, que a turma chama de soft skills, mas seja da capacidade de se reinventar, de aprender coisas novas, de reaprender, de desaprender e tudo mais. Como é que você vê aí 2030 and beyond nesse território do recrutamento e seleção? Puxa, Veras, Rasquilha, esse tema é interessantíssimo. Talvez antes de falar de futuro, eu vou querer olhar um pouquinho para o passado, talvez parafraseando um pouco do Ray Dalio, que ele fala que quando ele está confuso, sem entender o que vem pela frente, ele para de ler as notícias do dia a dia e começa a ler sobre a história para entender os ciclos do mundo, que na maior parte das vezes eles se repetem. Quando a gente fala de pessoas, eu vejo da mesma forma. Se a gente olhar essa pesquisa da Page, que é muito recente, falando de 91% das pessoas sendo contratadas por habilidades técnicas e demitidas por questões comportamentais, tem um estudo de Harvard conduzido com o Instituto Dale Carnegie em 1918 que dizia que até 85% do sucesso profissional e pessoal de alguém era devido a soft skills, 1918. Se a gente olhar um contexto ainda maior, esse desafio que a gente passa hoje sobre, qual vai ser o papel do ser humano? Se a gente olhar a história, o ser humano, quando ainda nós éramos nômades, dentro dessa dinâmica, todo mundo era valorizado pela habilidade de caçar, pela habilidade de conseguir alimento. E aí vem a agricultura, e essa habilidade, que até então era o que fazia com que as pessoas se destacassem, ela vai ficando cada vez mais para trás. Aí até então, na habilidade de agricultura, era muito forte a habilidade que você tinha de força, que você tinha também de resistência. E aí vem a domesticação dos animais, e aí automaticamente você perde a sua função de força. Depois ainda era muito importante a habilidade da resistência para você percorrer longas distâncias. E aí vem a invenção da roda, e essa habilidade que até então com os animais você tinha de longa distância, o ser humano perde essa função. Depois até então os seres humanos muito valorizados pela memória, vem a escrita e o ser humano perde essa relevância. E depois Revolução Industrial. Então, um grande ponto é que desde que o mundo é mundo, o ser humano vem procurando qual é o seu lugar ao sol. Quem sou eu na fila do pão? Porque a hora que a gente acredita que a gente encontrou o nosso lugar, vem uma transformação, vem uma tecnologia e coloca um novo desafio em relação a isso. A diferença é que todos esses ciclos que eu coloquei aqui eram ciclos que levavam milênios ou no mínimo séculos, e agora a gente tem cada vez mais ciclos curtos, e daí talvez o principal ponto aí do que vocês trouxeram dessas soft skills é que se a gente não consegue mais saber o que vem pela frente, a maior habilidade começa a se tornar a adaptabilidade, a capacidade de aprendizado e principalmente o match cultural, que no fim, o que ele quer dizer, se eu me encaixo dentro daquele ambiente, eu estou satisfeito, isso minimamente conversa com o que eu quero produzir para a minha vida, eu, sem dúvida nenhuma, no que eu sou mais motivado e mais comprometido, eu vou entregar ainda mais. Então, para mim, esses são elementos fundamentais para a gente colocar nessa equação, e que sem isso a gente não vai conseguir ter sucesso. Existe um outro elemento também que eu acho importante colocar. Quando a gente fala de empresas, muitas vezes a gente tem muitas teorias. Eu gosto de buscar simplificação. Uma empresa nada mais é de como as pessoas são organizadas para entregar determinado produto ou serviço. Por acaso existe um desenho organizacional, aqui é a área de finanças, aqui é a área de vendas, um desenho do início do século passado, que definitivamente não está tendo a mesma eficiência para o mundo de hoje. Então isso traz mais um desafio. Agora, o que eu vejo é que tem elementos que continuam muito fortes, que se a gente pensar, o que sempre foi o grande desafio da humanidade de geração para geração? Você preparar as pessoas sobre dois pilares. O primeiro pilar, como viver bem em sociedade. E o segundo pilar, como você ter uma forma de sustento.
Lá atrás, viver bem em sociedade era você contribuir adequadamente para não ser expulso da tribo e você saber caçar. E aí, à medida que depois você não caça, mas você precisa de um trabalho, não é viver na tribo, mas você viver minimamente em sociedade. O ponto é que até então, todas as gerações até então, era capaz de ensinar as pessoas o que elas precisariam para viver bem nessa próxima etapa. Pela primeira vez, talvez tudo que a gente aprendeu não é mais suficiente para a próxima geração. E a gente não aprendeu a ensinar o pensar e o buscar o novo conhecimento. Isso é novo para a gente. Então isso definitivamente é o que traz parte dessa ansiedade, parte da preocupação, mas por outro lado, se a gente fala de um lugar para a humanidade, a única certeza que eu tenho é que o nosso lugar não é tentar competir com as máquinas. Boa. Eu vou chegar nas máquinas daqui a pouco, porque eu acho que essa reflexão histórica é muito interessante, né? Ray Dalio, autor do livro maravilhoso, Princípios, né? É interessante, tem o livro A Lei do Triunfo, também de 1930, que você pega lá as 16 leis do triunfo, se eu não me engano, imensa maioria falando de coisas que hoje estão na ordem do dia, gestão de erro, resiliência, enfim, muito interessante isso. Luiz, quais disrupções... E agora eu queria levar a conversa, porque são dois temas maravilhosos. A gente podia discutir aqui competências, perfil de pessoas, liderança, enfim, competências buscadas. Eu queria puxar um pouco para o business, recrutamento e seleção, né? Um business importante, aquelas organizações, a Page, grande líder. Quantos anos a Page no mundo? Desde 1976, quando começamos nosso primeiro escritório em Londres. Em Londres, desde 1976. Olha só. Em quantos países hoje, Pazner? Hoje temos 141 escritórios espalhados aí por todos os continentes. Olha que legal. É um business importante, muito importante, com também competição acirrada, né, Baza? Enfim, barreiras de entrada relativamente baixas, então um setor bem desafiador. Luiz, no setor de recrutamento e seleção, como é que você enxerga assim, alguma potencial disrupção 2030 and beyond? Acho que há duas disrupções na pauta. Uma talvez mais próxima e uma um pouquinho mais longínqua. A próxima é a adoção de soluções de inteligência artificial para a entrevista, não para substituir o recrutador, mas talvez para fazer um primeiro filtro grande de uma grande quantidade de potenciais candidatos, e em vez do recrutador, do Bazaga, entrevistar 7 por dia, 1 por hora, o software vai entrevistar 20, 30 mil num dia e vai dizer a ele os 3 ou 4 com quem ele tem que falar, porque já conseguiu fazer uma filtrada. Isso traz um pouquinho de inteligência artificial, naturalmente, algoritmo, big data. Eu acho que a tecnologia vai naturalmente ser um belo complemento, um belo apoio do recrutador. Eu acho que já está sendo hoje, talvez não no nível de detalhe e de capacidade de ler expressão facial e coerência verbal, ou seja, se aquilo que eu estou dizendo está na minha cara, se ela consegue ou não fazer essa análise, é uma coisa que nos próximos anos será mais real, já tem alguns exemplos, mas será mais real. Eu acho que a grande disrupção vai passar pela área da neurociência e da neurotecnologia. E aí a conversa muda. Desde eu conseguir, através de sensores ou chips implantáveis no cérebro, eu conseguir mapear coisas que hoje, verbalmente ou visualmente, eu não vou conseguir ainda fazer. Isso está, de facto, já começando a ser tratado. A área da saúde começa a discutir que vai tratar depressão e trauma com implante de memória falsa. A partir daí, há um mundo para explorar em termos da capacidade de entendimento, de competência, de performance, de medos, de vitórias, de derrotas, de crenças, de inseguranças ou de seguranças à luz de coisas que não estão, talvez, tão conscientemente na pauta. Acho que o caminho da neurotecnologia, da neurociência, do neuroimplante é algo que vai naturalmente crescer e vai mudar um pouquinho do espectro do que nós estamos vendo hoje. Ô Baza, vamos... 2 temas, né? Inteligência artificial e neurociência. Inteligência artificial, em todo o território que esse negócio botar o dedo, vai chover, vai brotar do chão dilemas, né? Dilemas éticos e tal, vieses, os bias e tudo. Você enxerga essa... O Luiz disse mais próximo, né? Você enxerga a inteligência artificial chutando a porta, entrando no setor sem chutar a porta, ou já entrou ou não vai entrar? Qual é a sua visão? Acho que o primeiro aspecto é que ela já entrou, né? Talvez ela não esteja incomodando tanto quanto vai incomodar e talvez ainda não transformou tudo o que pode transformar, mas que já está dentro, isso é fato.
Acho que para mim é importante entender dentro da inteligência artificial o que ela não muda. O que na minha opinião, continua na essência. E o que continua na essência? De novo, eu adoro olhar para a história. O que era um processo de recrutamento em 1976? Você colocava um anúncio no jornal de domingo, nós éramos de Londres, Financial Times, você pedia para que as pessoas mandassem o seu currículo para uma caixa postal, que não era o e-mail, era o correio. Papel. Você esperava uma semana que aqueles currículos chegassem, depois você pegava aquele bolo de currículos, fazia a triagem na mão e mandava um telegrama para as pessoas que você queria entrevistar, à medida que nem todo mundo tinha telefone em casa. Então o processo não era tão eficiente. E aí vem a tecnologia e deixa o processo eficiente. Você começa a ter ali, as pessoas têm telefone em casa, depois vem o fax, você recebe o currículo online. O problema é que o currículo desaparece depois de 3 meses, para quem lembra daquela tinta do fax. Enfim, é algo que a gente chegou hoje. Só que tem uma coisa que continua igual durante todo esse tempo. Qual é o objetivo do recrutamento? Encontrar a pessoa certa para aquele job. Isso eu acredito que não vai mudar. A essência continua a mesma. O ponto que até o que olhar para o recrutamento é da onde vem uma evolução. Quando eu entrei na Paid há 17 anos, o recrutamento era puramente técnico. Você olhava competências técnicas, formação, experiência. Você passa depois por entrevistas comportamentais, entrevistas por competência. Hoje se fala muito do match cultural. Então tem uma evolução que o que é o preditivo para uma pessoa ter sucesso numa posição. E para mim a grande pegadinha é que o currículo, se você for parar para analisar, ele é muito mais uma lista do que eu não quero fazer mais do que uma lista do que eu quero continuar fazendo. Então a gente fica olhando para o retrovisor da pessoa querendo entender o que vem pela frente. E o ser humano é o produto talvez mais instável que existe na face da Terra, porque o que ele pensava ontem é diferente do que ele pensa hoje e vai ser diferente do que ele pensa amanhã. Então, para mim, o grande elemento é a gente entender, e eu concordo com o Luiz, agora a gente fala da neurociência, de entender assim, puxa, o que podem ser preditivos do que uma pessoa pode ter de interesse, mas aliado a isso, a sua capacidade de aprendizado, que está diretamente ligado, de novo, com o interesse, com a curiosidade, que potencializa. Ninguém aprende nada com eficiência, algo que seja obrigado. Da mesma forma que uma habilidade pode ser desenvolvida desde que você tenha 2 elementos. A primeira, intencionalidade. A segunda, colocar em prática. Não adianta alguém me falar, Baza, você tem que aprender a falar em público. Não vai rolar. Eu preciso querer. E o segundo eu preciso colocar em prática. Não adianta eu ler um livro de oratória e achar que eu vou conseguir aprender a falar em público. Na hora que você coloca todos esses elementos, acho que a inteligência artificial vem para lidar com o maior volume de dados. O ponto é que me parece uma disputa interessante entre as duas pontas. Eu vou querer usar a inteligência artificial para talvez entrevistar 50 profissionais por dia, e os 50 profissionais também vão querer colocar a inteligência artificial deles para responder, porque eles também não vão querer participar. Então aí é onde a gente entender onde está o equilíbrio entre o lado humano para você efetivamente conseguir colocar a inteligência artificial. E para mim tem o último elemento, que é a questão da relação de confiança. Mais do que falar do emprego, mais do que falar do que a pessoa vai fazer, a gente está falando da fonte de renda que traz muito impacto do que é para a família, né, para a qualidade de vida. Um país em desenvolvimento como o Brasil, você ganhar ou não bem, tem muita diferença de classe social. Então eu confiar em alguém que está me trazendo um job, ele também é um elemento importante, que isso é algo também a ser muito estudado, como que a inteligência artificial pode trazer o aumento dessa segurança. Uhum. Então eu poderia dizer, Baza, e Luiz, não tem aqui na mesa uma visão, entre aspas, aqui, apocalíptica para o setor de recrutamento e seleção, de que a AI vai chegar e tocar fogo em tudo e não vai ter mais emprego nessa área. Eu acredito que não. O que naturalmente eu vejo é que as posições de base, existe uma penetração muito maior de tecnologia, e quando você vai subindo na pirâmide, você tem uma influência muito maior. Eu acredito que a gente está bastante distante de você falar, eu vou contratar um CEO só através de tecnologia. Agora, se eu falar talvez de posições mais na base da pirâmide, sem dúvida nenhuma, a maior parte do processo vai estar cada vez mais em tecnologia. É a transição. Saber fazer, saber pensar. Né? A base piramidal é muitas vezes execução pura. Execução, a máquina, naturalmente, seja ela com algoritmo de inteligência, vai conseguir fazer melhor. E portanto, estou muito alinhado também com o Baza de que não há uma catástrofe
Aliás, vai depender da nossa postura perante, né? O médico, o advogado ou o professor que rejeitar a tecnologia, naturalmente vai ser substituído. Aquele que usar a tecnologia como seu apoio vai ser muito mais competente. Eu acho que há aqui um drive de extremar, ou seja, de alargar o fosso entre aqueles que estão entrando e que vão entrar na conversa sem sabermos muito bem como ainda, e aqueles que falam, não, veja bem, no meu tempo não é bem assim, aquele modelo mental de dizer, não, veja que aqui é diferente. Cuidado, porque isso vai te deixar mais atrás. Ou seja, você vai continuar fazendo o seu trabalho, mas talvez não tanto com a competência. Exemplo clássico, o médico faz o raio-x. Se ele usar o raio-x e olhar com os olhos dele, com o conhecimento que ele tem um frame de análise, diagnóstico. Se ele usar esse raio-x com um frame de Big Data, com uma inteligência artificial por trás, tem muito mais opção de conseguir identificar coisas que ele próprio não tem ainda, não está preparado para isso. Então, até que ponto, e essa acho que é a dicotomia, né? Como é que a gente vai equilibrar os temas para que as pessoas continuem sendo relevantes, e sem dúvida, sabendo pensar e deixar a execução para quem sabe fazer. E aí, sem dúvida, o equilíbrio se estrutura. É sempre mais fácil falar do que fazer, naturalmente, mas o desafio é esse. E para mim tem um ponto que o medo da inteligência artificial, ele vende, né? Ele vende. Hoje eu vejo, e analiso com muito cuidado essas teorias que parecem muito bacanas. Vamos atrasar ao desenvolvimento da inteligência artificial, ou se não, vamos segurar 6 meses. Eu acho que tem alguns pontos aí de preocupação que são naturais, mas também tem outros que me parecem bem convenientes em segurar por 6 meses. Que primeiro você Quem não saiu na frente, você segura. E depois, sobre a regulamentação, é de extremo interesse dos desenvolvedores de inteligência artificial ter regulamentação. Porque depois, se vai dar alguma bobagem, é muito fácil eu dizer, mas eu cumpri a regulação. Sim. E aí você tira o seu da reta. Sim. Mas aí é a prática taylorista. Não é? A prática taylorista encontra um padrão, encontra um processo e repete o processo. E a gente vai falando isso muito, numa era pós-taylorista. E, portanto, não é da mesma forma. Aliás, eu acho que a dor da gestão é essa. Né? Como é que eu vou navegar no novo território com regras, pressupostos e atuações de uma era que era outra, onde eu fui formado, onde eu trabalhei a vida inteira e que agora em 2, 3 anos está mudando tudo e a próximos 10, naturalmente vai mudar muito mais. Então acho que a nossa dor de barriga, geração executiva dos 40 aos 60, este intervalo aqui, nós estamos no turbilhão de estarmos no topo das companhias, sendo questionados como é que a gente lida com isso e não temos passado essa experiência de vivência. E uma geração mais nova, para quem isso é mais normal, responder, utilizar, fazer, é mais usual utilizar, sejam soluções que sejam, e portanto naturalmente a gente está na dor, né? Estamos vivendo essa dor dia a dia. Legal. Vamos cumprir então o nosso tripé, vamos para o último tema do nosso tripé aqui do podcast, Basa, que é as empresas do setor. Como elas deveriam se preparar para o pós-2030? Luiz Rasquilha. O primeiro conceito que nós temos que rever é o de empresa. O que é uma empresa daqui para frente? Até agora sabíamos que uma empresa era um grupo de pessoas organizadas por uma lógica hierárquica de organograma, descritivo de funções e o que fosse. Qualquer empresa, não só de recrutamento, mas qualquer outra. A área do recrutamento, você já falou, tem barreira de entrada baixa, porque a pessoa que trabalha com o Basa amanhã vai embora, trabalha de casa, com meia dúzia de contatos, ele vira uma microempresa de recrutamento e pode fazer dano. E muitos deles podem criar um dano a uma mega corporation como a Page. Então, o primeiro conceito é o que é a empresa, né? O que é o conceito da empresa do futuro? E ela não é, garantidamente, a lógica taylorista. Ela não é a lógica organograma, top-down, como nós a conhecemos. E também estamos hoje começando a ver os novos desenhos organizacionais. Eu acho que o mercado das empresas de recrutamento também vai passar, e talvez já esteja até passando, Basa pode naturalmente validar, passando por esse repensar de função, descritivo, organização, centralização. De repente, por que o recrutamento aqui em São Paulo tem que ser feito pelo escritório de São Paulo, não pode ser feito pelo escritório de Singapura? Sei lá, de repente, se essa conectividade não traz um candidato de um outro lado do mundo que é entrevistado por outra empresa do grupo, com o mesmo DNA, com a mesma forma de pensar. Então, há uma desmaterialização. Eu acho que o grande tema vai ser a desmaterialização das estruturas organizacionais como nós as conhecemos.
e naturalmente o desenho de novas formas de trabalho que estão ainda em desenvolvimento e em teste. Não há nada... A gente vai querer encontrar o novo modelo taylorista, porque durante 100 anos foi esse que valeu. E não vamos ter mais 20 ou 30 modelos possíveis, e o que vai ditar o sucesso ou o insucesso de cada um deles é o contexto e a capacidade das pessoas que estão dentro desse modelo o implementarem e o implantarem da forma correta, alinhada à expectativa de onde eles estão. Que vai ser diferente de continente para continente, cidade para cidade, estado para estado, e por aí vai. Puxa, estou super alinhado com o que o Rasquilha colocou sobre empresa. Talvez eu vou querer colocar uma lupa num tema que ele colocou aqui, que no final do dia é a guerra por talentos. Qual é a estratégia que eu tenho para manter as pessoas que fazem a diferença quererem estar comigo? Por isso que eu não gosto muito da palavra retenção, particularmente, porque só me remete coisas ruins, né? Retenção de gases, de líquido, de imposto de renda, você repete o dia, você está retido. Eu prefiro pensar da ótica da era da experiência. Por que a gente tem a assinatura do Spotify, do Netflix? Eu pago todo mês e eu continuo renovando. Eu poderia acabar a qualquer momento, porque a experiência está sendo boa. À medida que a experiência deixa de ser boa, eu paro de renovar a assinatura. Então a pergunta que eu faço é qual a experiência que a gente está dando para o colaborador. A experiência do ponto de vista de desenvolvimento, aprendizado, crescimento, todas as possibilidades do que ele veio buscar para que ele queira continuar renovando a assinatura. Aliás, eu brinco, isso vale também para namoro e casamento, né? Qual que é a experiência que você está deixando em casa para o outro ou outra querer continuar renovando a assinatura, e esse para mim é o principal elemento. Eu me lembro, em Nova Day de 2018, você trouxe ali o binômio, né, o estado de flow, com os dois, entre aspas, salários, né? A remuneração e o aprendizado, né? Então, em determinada fase da carreira, um é maior do que o outro, depois a coisa vai se invertendo, mas enfim, acho que o papel da pessoa está ali debaixo desse guarda-chuva experiência. Acho que um dos temas importantes ali, eu estou crescendo, eu estou me desenvolvendo. Mas assim, a visão do Luiz de desmaterialização das organizações que fazem hoje recrutamento e seleção. Você concorda, enxerga isso? Como é que você vê seu setor pós-2030? Para mim, a desmaterialização acho que depende do prisma. Eu acredito ainda que você vai ter grandes empresas de recrutamento à medida que hoje você tem o diferencial como dados. Então, se eu penso que hoje eu estou no Brasil desde o ano de 2001, a gente entrevista 6 mil candidatos por mês. Quanto vale o histórico de dados desses últimos 20 anos, entrevistando tanta gente, tendo contratado mais de 100 mil pessoas, acompanhando a carreira de todo mundo. Então, quando eu falo da desmaterialização, talvez do ponto de vista de escritório, do ponto de vista da dinâmica hierárquica que você coloca, mas acho que do ponto de vista de como você tem a união das informações, aí eu acredito que ainda tem um espaço muito grande para essas grandes corporações. Olha só, para você que está nos acompanhando, acho que eu quero deixar aqui 2 temas na fase de diagnóstico que foram colocados aqui. A questão da neurociência. E o primeiro, Luiz, me refresca a memória quando você disse neurociência, a mais de curto prazo, inteligência artificial. Então, pensou em recrutamento e seleção como 2 variáveis importantes para acompanhar. Inteligência artificial e neurociência. Quando a gente olha para o futuro do setor, tem aqui a visão do Luiz de desmaterialização das organizações que trabalham nesse setor, e do querido Baza, um ponto importante, o ativo dados, né? Então, não quero nem imaginar 6 mil entrevistas por mês desde 2001, é informação pra caramba. E eu me lembro você contando um pouco dos bastidores, não vamos entrar nisso agora, mas assim, você já me convenceu, e já faz bastante tempo, da importância dessa coleta contínua de dados para depois, no final do dia, achar e entregar para o seu cliente a melhor pessoa, né? É isso, gente. Olha só. Deu nosso tempo? Deu nosso tempo. Nossa, conversa boa passa rápido. Passa muito rápido. Luiz, muito obrigado. Obrigado. Por estar aqui mais uma vez. Gente, meu papel aqui é de facilitador e ouvir essas feras aqui. O Luiz com a visão de tendência, nosso convidado especial, Ricardo Basaglia, grande amigo. Mais uma para a nossa jornada. Esperamos que muita gente, não só que atue no setor, né? Com certeza, inclusive alguns concorrentes da Page vão assistir esse podcast, enfim, vão querer te ouvir, né? Porque todo mundo quer ouvir, mas também os profissionais, né? Os profissionais que estão aí, dependendo do estágio de carreira,
que também possam se beneficiar dessa reflexão que a gente fez hoje. Queria te pedir aí sua palavra final, sua dica final, enfim. Bom, acho que primeiro, muito obrigado, Haskell Veras, que prazer. Tem gente, todo mundo sabe, né? Tem certos tipos de amigos que você não pensa duas vezes, só pergunta hora, data, como que tem que estar vestido, e vocês estão nesse grupo aí, então um super prazer. Acho que a recomendação que eu deixo aqui para todo mundo é a gente olhar cada vez mais, sair da visão da árvore e vir para a visão da floresta. Eu acho que o dia a dia cada vez mais nos cega, deixa a gente com a cara na lama, e a gente tem um grande desafio, que é o desafio das pessoas ambiciosas. Qual que é o grande desafio da pessoa ambiciosa? É lidar com a culpa em ter tempo livre, seja para pensar, para descansar, e a gente esquece o quanto que isso tem um impacto no dia a dia. Isso dá para derivar de uma conversa sobre saúde mental, sobre performance, sobre criatividade, sobre estar preparado para esse novo mundo. Muito legal. Luiz Rasquilha, sua palavrinha final? Fica difícil depois dessa do Baza, né? Eu sempre trago a importância da folha branca na mesa para podermos desenhar coisas novas, não pela novidade em si, mas pelo contexto que nos obriga a pensar coisas novas e testar coisas novas. Acho que o grande desafio vai ser, se deu certo ali do lado, vai dar certo na minha empresa. Pode não dar. E o que deu certo na sua não quer dizer que dê certo na do lado e vice-versa. Então acho que sou suspeito para falar, mas mais olhar para frente do que para os lados e para trás, eu acho que é a grande dica, a grande recomendação para esta conversa. Você só fala isso há 15 anos, né? Pois é. Ô, gente, quem não segue ainda, @Rick Basaglia no Instagram. Podcast Lugar de Potência, que eu fiquei sabendo que está entre os top 10 no Spotify. O cara não tem brincadeira não é à toa. Não. Essa mesa tá pesada aqui hoje. Gente, muito obrigado. Boa tarde, boa noite, bom dia para você que está nos assistindo. E até o próximo episódio.